O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, meus irmãos. É com grande alegria que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É com grande alegria que hoje nós retornamos já com as aulas presenciais aqui no espaço do templo, já pela manhã e agora pela tarde. E eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante. O pastor Nilson acabou de pregar sobre a salvação pela graça, a justificação pela fé, e a ideia da minha aula é que nós continuaremos no assunto que ele já iniciou. Uma vez que nós somos justificados pela fé, nós somos salvos pela graça, o que acontece então com a vida do cristão de agora em diante? A salvação, ela marca, existe um evento que marca quando Deus troca, através do Espírito, o coração de pedra por um coração de carne, onde nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós olhamos para nós e conseguimos enxergar que somos pecadores, então nós nos arrependemos disso e conseguimos olhar para Cristo e reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Esse Senhor que o Nilson colocou aqui e que nós somos escravos dele. E hoje eu quero trabalhar com vocês sobre o chamado à santidade. Nós, depois que somos salvos, somos chamados a sermos santos. Ao mesmo tempo que a salvação é pela graça, não demanda nada inicialmente de mim, é um movimento unilateral, é um movimento que nós chamamos de monergista, é apenas um lado que faz força. Depois disso, existe algo que nós temos que fazer. Depois disso, existe algo que somos chamados a fazer. Então, quero fazer uma oração com vocês nesse momento, para dentro de 30 a 40 minutos, se Deus me der graça, e eu conseguir falar menos do que eu falo normalmente, a gente termine aí às 6 horas. Minha esposa está lá controlando o horário, ela é boa nisso. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Pedimos auxílio do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, pois somos fracos de entendimento. Nos ajuda, pois somos fracos moralmente. Nos ajuda, pois dependemos de Ti, para que compreendamos o que será ensinado, para que compreendamos a Tua palavra e porque mais do que isso, para que coloquemos em prática essas verdades. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, o texto base, o texto que eu vou começar aqui, é uma aula, o texto que eu vou começar, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e de 14 a 16. Então está escrito assim na palavra do Senhor: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, se um dia te perguntarem se existe alguma ordem na Bíblia para que nós sejamos perfeitos, a sua resposta será sim. Existe. Esse texto deixa claro para nós, fala claramente que nós precisamos ser santos. E ser santo, a gente vai ver que exige perfeição. Discorreremos ao longo desse período de aula de que maneira isso acontece ou não na nossa vida. De que maneira isso nos afeta no dia a dia. Com certeza, não afeta a nossa salvação, porque ela depende única e exclusivamente da graça de Deus. Mas nós vemos aqui no texto que ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Quando é esse anteriormente? Na vossa ignorância. O que isso representa? Quando nós não reconhecíamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando nós ainda não havíamos tido o nosso coração trocado. Quando nós éramos ainda pecadores e pecadores não arrependidos. Pecadores que não haviam sido justificados por Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês a minha motivação do porquê trazer esse assunto, o porquê falar de santidade. Um assunto que muitas vezes é encarado como voltado para o legalismo. Vamos falar disso também. Mas a minha motivação está relacionada com o relaxamento moral existente na igreja no nosso tempo.
existe pouca preocupação com a moralidade nos nossos dias. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que existe pouca diferença na vida cristã daqueles que fazem parte da igreja com aqueles que estão fora da igreja. Aí você pode dizer assim, nossa pastor, mas que afirmação dura. É dura, mas os números mostram. Os nossos adolescentes e os nossos jovens não estão preocupados com a moralidade, com a pureza sexual. Os nossos adultos não estão preocupados com a pureza em seus casamentos. Não existe mais preocupação em relação à embriaguez, ao uso de drogas. Parece não existir. Eu sei que existe, eu sei que existem pessoas sérias. Não é disso que eu estou falando. Mas a questão é que os números, quando nós olhamos para as estatísticas, os nossos números se assemelham com os números de fora. Quando nós pensamos em divórcio, o número de divórcios, proporcionalmente falando, está equivalente com o que é praticado na sociedade. E a minha pergunta é, isso é um sinal de alguém que foi salvo por Jesus Cristo? Será que a maneira como nós temos encarado a nossa vida tem demonstrado que de fato Cristo mudou o meu viver, como diria o cântico? E isso se dá muitas vezes pela má compreensão do que é a salvação pela graça. A salvação pela graça não pressupõe continuidade de vida que você levava. A salvação pela graça pressupõe que você foi salvo porque Deus te elegeu, porque Cristo fez uma obra perfeita e porque o Espírito aplicou em sua vida. Mas a partir desse momento ela pressupõe mudança de vida. Por isso que fala, convertei-vos, mudança de rota. Quando nós entendemos a salvação pela graça, nós veremos que nós seremos impulsionados a viver uma vida de retidão moral. Uma vida de santidade, uma vida que busca ser igual a Cristo. E eu não estou falando que a gente não vai errar. O pastor Nilson colocou muito bem aqui. Pecamos todos os dias, várias vezes ao dia, falando, agindo e pensando. Mas existe a questão da nossa maneira de agir, a nossa maneira de caminhar em direção à santidade. Uma outra questão é que existe, isso aqui eu estou falando só das motivações que me levaram, a trazer esse assunto. Existe uma má compreensão do que é obediência. Normalmente as pessoas que prezam pela santidade, normalmente os pastores que pregam essa busca, eles são tidos como legalistas. E aqui o legalista é aquele que entende que através da obediência é possível obter a salvação. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando simplesmente de uma obediência decorrente do amor a Cristo. E isso é tão claro nas Escrituras que eu não sei como as pessoas conseguem não enxergar. Quando nós vamos para João 14:15, é um texto que eu gosto muito, Jesus Cristo fala que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. E o que é guardar os mandamentos, se não obedecer o que está nas Escrituras, se não viver uma vida de uma moralidade adequada, se não viver uma vida de pureza sexual, de pureza diante das circunstâncias, uma vida de pureza nos negócios. Os cristãos têm conduzido seus negócios como os não cristãos. Na sua vida profissional, tem mentido para manter o emprego. Tem puxado o tapete para ser promovido. Será que é isso o sinal daquele que foi transformado por Jesus Cristo? E eu creio que a pandemia, ela, de alguma maneira, ela não traz pecados novos, porque o problema está no nosso coração, mas eu creio que, majoritariamente, em sua maioria, o que a pandemia proporcionou foi o trazer à tona os pecados que estavam bem escondidos. O que a pandemia proporcionou foi que aquela rotina que nós tínhamos, a correria que nós tínhamos, a vida eclesiástica que nós tínhamos, nos ajudava a mascarar os nossos pecados. Quando nós fomos colocados diante do medo, quando nós fomos colocados diante da possibilidade da morte, que sempre existiu, pecados vieram à tona. Falta de fé em Deus, falta de confiança em Deus, e por aí vai. A minha motivação em falar de santidade, e eu creio que eu vou ter que correr bastante para terminar hoje aqui, é
porque a igreja precisa ouvir sobre isso. E eu, como pastor, não posso me esquivar dessa responsabilidade. E o meu objetivo aqui é levá-los a uma compreensão da necessidade que nós temos da santidade, do porquê a santidade é necessária na vida daquele que se diz cristão, e de que maneira nós podemos buscá-la na vida prática. Como que isso se desenrola no meu dia a dia. A minha ideia aqui é encorajá-los e não desanimá-los. Porque muitas vezes nós tropeçamos e olhamos para a nossa vida, e como o pastor Nilson disse, né, muitas pessoas olham para nós e falam, quem é você para falar para mim? Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, será que eu sou de fato crente? Tantos anos de fé e ainda cometo determinados pecados? É uma crise que eu tenho de vez em quando. Então, e não conseguirei falar sobre tudo o que eu imaginava sobre a santidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a necessidade ela é necessária, e ela é necessária porque Deus diz que é. E entre a nossa lógica e o princípio bíblico, eu fico com o princípio bíblico. E Deus diz que ela é necessária. Ah, é? E onde? A sua pergunta, normalmente, que vem é essa. Porque nós vivemos num tempo em que, já que somos salvos pela graça, nós podemos ser aceitos diante de Deus da maneira como estamos. De fato, aceito sim. Continuar? Não. Venha como você está. Mas daqui para frente, mude. O texto que eu preguei na semana passada, Jesus Cristo perdoa os pecados da mulher pecadora. Mas ele diz, daqui para frente é outra vida. Ela já dava sinais de arrependimento, ela já tinha mudado de procedimento. Existe então uma parte prática, uma parte visível daquela transformação que aconteceu internamente, espiritualmente, aquilo que mudou a nossa alma. Existem sinais visíveis dessa santidade. Mateus 5,8, Sermão do Monte, Jesus Cristo diz que os limpos de coração verão a Deus. Efésios 1, versos 3 e 4, fala que nós somos escolhidos para sermos santos. Hebreus 12, verso 14, vai dizer que sem a santificação, nós não veremos a Deus. Isso significa que a nossa vida é uma busca constante pela santidade. É um processo contínuo, mas eu quero entrar em mais detalhes com vocês. A santidade da igreja, e aí a santidade individual, ela é algo tão importante, tão vital, que Jesus Cristo orou por isso. Jesus Cristo, em João 17, verso 17, diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo nunca pecou. Jesus Cristo fez uma boa gestão do seu tempo, e Jesus Cristo sabia orar. Se Jesus Cristo orou para que nós fôssemos santos, para que nós fôssemos santificados, é importante que isso de fato aconteça. É importante que isso se torne uma realidade na minha e na sua vida. Jesus Cristo não apenas orou por isso. Jesus Cristo se ofereceu sacrificialmente por isso. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está assentado à destra de Deus, reinando soberanamente, para que isso também acontecesse na minha e na sua vida. Então vamos aqui tentar definir um pouco do que seria a santidade. Primeiro, como que a santidade está presente nas Escrituras, né? Então não resta dúvida que a santidade é um dos temas centrais da Bíblia. A palavra santo ocorre mais de 600 vezes na Bíblia, e mais de 700 quando nós incluímos palavras derivadas, como santidade, santificar e santificação. Uma coisa importante para a gente aprender: quando algo se repete nas Escrituras, nós temos que dar atenção. Quando algo aparece várias vezes, Deus está gritando para nós, isso é importante. E a santidade é importante. A santidade é importante, em primeiro lugar, porque Deus é totalmente santo. O pastor Nilson colocou aqui, ele nem pode olhar para o pecado. Então vamos seguir. Então não há como compreender a Bíblia sem entender que Deus é santo, e que se Deus santo está determinado a criar um povo santo para viver com Ele eternamente num santo, novos céus e nova terra, num santo lugar. Tão santo que o pecado não terá vez, que o pecado não mais exercerá influência em mim e em você. Isso faz parte do plano de Deus.
A santidade, ela é tanto ativa quanto passiva. O que eu quero dizer com isso? Que a santidade, para que ela aconteça na minha vida e na sua vida, ela depende tanto de Deus quanto de nós. E aqui começa a entrar, como o pastor Nilson diz, coisas, tensões que a Bíblia não resolveu e que não sou eu quem resolverei. A santidade depende 100% de Deus e 100% de nós. Ela é tanto resultado daquele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, quanto ela é resultado do nosso esforço nas práticas de santificação. Na leitura bíblica, a gente vai falar sobre isso, leitura bíblica, oração, o esforço na luta contra o pecado, o resistir, o lutar progressivamente contra isso. Então a santificação ela é tanto ativa quanto passiva, ela depende tanto de Deus quanto de nós. E a santidade ela é tanto pontual quanto processual. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que Cristo é o nosso Senhor, o nosso dono e Salvador, nós já somos santos. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele vê então a perfeição. E aí você pode estar pensando, Léo, como vê a perfeição em mim? É porque Ele vê Cristo em você. É através das obras de Cristo que Ele te enxerga. É através da obra perfeita de Cristo que Ele te enxerga. E é por isso então que nós, para Deus, somos santos, porque Cristo conquistou todos os méritos para a nossa salvação. E nesse sentido, brincadeiras que a gente gosta de fazer no seminário, a salvação é de fato pelas obras, mas pelas obras de Cristo e não pelas minhas. É ser passar de ano com o boletim dos outros. Foi Cristo quem conquistou o prêmio para nós. Então, nesse sentido, nós somos santos diante de Deus, mas existe um período que nós vamos viver nessa terra. E nesse período é complicado. E nesse período, então, a santificação, a santidade, ela é um processo. Ela é um processo porque diariamente nós estamos sendo conformados à imagem do Filho, conforme Romanos 8, 29. Então a santidade, ela é tanto ativa quanto passiva, Deus e nós, ela é tanto pontual, posicional, quanto processual. Tá certo? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. E o D.I. Packer traz uma grande contribuição para nós nesse assunto da santidade. Ele escreve a seguinte frase: santidade é um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo santificar. Tanto santo, santo tanto no hebraico como no grego, significa separado, consagrado e recriado para Deus. Quando aplicada às pessoas, como os santos de Deus ou santos, a palavra implica em devoção e assimilação. Devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus. Assimilação no sentido de imitar, conformar-se e tornar-se como Deus a quem se serve. Como cristãos, a implicação é que precisamos assumir a lei moral de Deus como a nossa regra e o Filho encarnado de Deus como o nosso modelo. É aqui que a nossa análise de santidade deve começar. O que o Packer está dizendo é o que as Escrituras dizem, o nosso padrão de santidade é o próprio Jesus Cristo. É nele em quem nós nos espelhamos. É ele quem é a nossa régua de medida. É a imagem dele que nós estamos sendo conformados. É para lá que nós devemos caminhar. Vocês acham que tem muito trabalho? Tem demais, né? Se perguntar para minha esposa, ela vai falar que eu estou longe demais, né? Mas essa é a nossa jornada cristã. É isso que nós fomos chamados. Uma vez que nós somos adotados por um Deus Santo, nós devemos então buscar parecer com o nosso Pai. Essa é a ideia de santidade. E aí eu quero falar para vocês o que não é santidade. Eu creio que definir um pouco do que não é, nos ajudará a entender o que é. E o que não é santidade? Não é santidade um mero obedecer de regras, um mero fazer uma listinha de coisas que eu preciso fazer, de maneiras que eu preciso agir, e só ir ticando coisas que eu fiz. Não é se livrar de maus hábitos apenas. O padrão de mudança bíblico,
conforme está descrito lá em Efésios 5, ele consiste no abandono de vícios e na adoção de virtudes. Então ele vai falar: aquele que roube, antes não roube mais. Para aí, fala não. Antes trabalha para que tenha com que ajudar o próximo. O que o texto ensina é que aquele que tirava dos outros não apenas para de tirar, ele começa a trabalhar para que ele possa dar para os outros. É uma mudança completa de vida. E isso é resultado daqueles que foram salvos pela graça. É esse resultado prático que é esperado na vida dessas pessoas. E esse tipo de mudança gera mudança no casamento. Esse tipo de mudança gera mudança no trabalho. Esse tipo de postura vai gerar mudança na relação entre pais e filhos, na relação entre amigos e na relação dentro da própria igreja. Então, o ser santo não é simplesmente uma mudança moral. É lidar com os ídolos que estão no seu coração. É lidar com coisas que você ama e que você não deveria amar. É tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E o tomar a cruz aqui, é a ideia de morrer diariamente para os nossos desejos pecaminosos. Que mais que não é santidade? Santidade não é espiritualidade genérica, que nós vivemos muito no nosso tempo. Como o reverendo Nilson colocou aqui de maneira muito clara, o cristianismo sim é uma religião. E aí, hoje em dia, eu sou espiritual, não sou religioso. Eu sou religioso. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser religiosos. Jesus Cristo foi um homem religioso. Jesus Cristo frequentava tudo que um judeu fazia, Jesus Cristo fazia. Só que sem pecado, sem legalismo, cumprindo a lei. Então, santidade não é espiritualidade genérica. Com grande frequência, a gente vê aí esse tipo de postura entre irmãos, que se apegam a algumas frases teológicas bonitas e que, na verdade, não representam as Escrituras. Até comentaram comigo ontem de uma influencer que falou que santidade nada tem a ver com pecado, tem a ver com a sua relação com Deus. Nem a Bíblia ela abriu para falar isso. E se abriu, não leu. E se leu, não entendeu. Santidade, sim, tem a ver com pecado, tem a ver com abandono do pecado, tem a ver com mudança de vida. Ser espiritual, no jargão moderno, significa estar aberto a um mistério, interesse em coisas espirituais, como orações, e eu não estou falando que oração não é certo, tá bom? Como a busca de cura, paz interior, conceito abstrato de amor. Então, se eu amo, eu aceito qualquer um, de qualquer jeito. Isso não é amor bíblico. Isso não está nas Escrituras e passa longe do que Jesus Cristo ensinou. Então, santidade também não é encontrar o verdadeiro eu. A santidade não tem a ver com essa ideia de eu aprender a lidar com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu gosto, e arrumar um jeito de me satisfazer. Nada tem a ver com isso. O cristianismo não é um chamado para que você seja você mesmo. O cristianismo é um chamado para que você seja parecido com Cristo. E isso nada tem a ver com satisfazer os seus desejos. A não ser que você seja tão crente, que você já esteja desejando, que você já entregou seu caminho ao Senhor, e que nesses caminhos você tem se deleitado. E santidade não é jeitão do mundo. E por que eu falo isso? Porque dentro da motivação de trazer a aula, e esse ponto tem tudo a ver com isso, muitas pessoas querem ser descoladas no nosso tempo, e elas acham que para ser cristão não precisa ser diferente do mundo. E aí nós gastamos dinheiro como os ímpios gastam. Nós nos vestimos imoralmente, sensualmente, como os ímpios se vestem. Nós buscamos o sucesso profissional como o ímpio busca. E isso nada tem a ver com as Escrituras. Nós jamais progrediremos em nossa santidade se estivermos aguardando que o mundo festeje a nossa piedade. Quando nós vivermos de maneira piedosa, quando nós buscarmos a santidade, nós de fato seremos escarnecidos e perseguidos. Meus irmãos, nós temos que romper com a cultura.
Muitas vezes a gente busca entretenimento como um ímpio busca. E eu não estou falando que a gente não possa ter entretenimento. Eu não estou falando que a gente não possa assistir filmes e séries. Mas, com certeza, existem filmes e séries que nós não devemos assistir. Nós precisamos resgatar essas coisas. Eu não estou nem aí que eu vou parecer louco. Eu sou mesmo. Eu não sou normal, isso eu já sei. Então a gente precisa romper com esse mundo e vivermos uma vida. E aí o que é santidade então, Léo? Vamos que eu tenho 5 minutos antes que o pessoal me expulse daqui. O que é santidade? A santidade se parece com o renovar da imagem de Deus em nós. A imagem de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Após a queda, essa imagem não foi perdida, mas ela foi embaçada, ela foi distorcida. E o renovar dessa imagem é um sinal de santidade. O ser parecido com Deus, o caminhar nessa jornada, tem a ver com santidade. Santidade parece ser uma vida marcada com virtudes e não com vícios. Então, se nós pegarmos aí, as listas das virtudes e vícios, que Paulo é muito bom em fazê-las, parece e é estar muito associado às virtudes e não aos vícios. A santidade se parece com uma consciência limpa, não porque nós não pecamos, porque aqueles que estão em Cristo já não sofrem mais com condenação. Aqueles que estão em Cristo, buscando viver uma vida de santidade, lidam com as Escrituras e refutam os ataques do inimigo. Então nós podemos ter a consciência limpa. A santidade se parece com a obediência aos mandamentos de Deus. Então sim, nós temos que guardar os mandamentos. Muitas vezes as pessoas se confundem com a questão dos 10 mandamentos. Cristo obedeceu, agora já não são mais importantes. Meus irmãos, os 10 mandamentos, eles são a expressão de parte do caráter de Deus. Os 10 mandamentos expressam coisas que Deus ama. E se Deus é imutável, e Ele é imutável, Ele continua amando essas mesmas coisas. A questão é que nós não mais obedecemos isso para que sejamos salvos. Nós obedecemos isso porque nós fomos salvos. Nós buscamos a obediência aos mandamentos porque Ele opera em nós. E se você não tem buscado, se você não tem tido esse interesse, alguma coisa precisa ser feita. E santidade se parece com a semelhança de Cristo, uma vez que esse é o motivo pelo qual todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28 e 29. E aí, de que maneira nós alcançaremos a santidade? Então, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Existe um desenvolvimento da salvação, e isso chama-se santidade. 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. 1 João 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão. É somente quando nós andamos na luz, é somente quando nós trilhamos esse caminho, é que nós estamos trilhando o caminho de Cristo. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do quê? Do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando nós lembramos da obra de Cristo, quando nós lembramos do autor e consumador da nossa fé, quando nós olhamos firmemente para Ele, nós temos que buscar o quê? De livrar-nos do peso do pecado. A ideia de nós estarmos numa maratona
E a ideia do pecado é como se a gente estivesse correndo com colete à prova de bala, com blusa de frio, com botina ao invés de ser sapato, com bota. E aí nós vamos tirando esse tipo de vestimenta e vamos nos adequando para o esporte que nós estamos praticando, para que nós possamos então correr da maneira adequada rumo ao autor e consumador da nossa fé. Isso é uma vida de santidade. Isso é uma vida que busca a santidade. Hebreus 13, versos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Esse texto nos mostra que ao mesmo tempo que nós fazemos, ele vos aperfeiçoe em todo bem. Então nós fazemos e somos aperfeiçoados, tudo junto e misturado. Portanto, ao invés de esperar que Deus magicamente te tire da cama mais cedo para você ler a Bíblia e orar, põe o relógio mais cedo. Coisa prática. Separa um tempo na sua agenda para isso, mas a gente conversa mais sobre isso. Então, a princípio, a Bíblia estabelece, ela parece mostrar, dá uma ênfase maior na atuação do Espírito Santo no processo de santificação. A gente tem que pensar ali na economia da Trindade, as 3 pessoas que atuam em nosso favor, as 3 pessoas que são um só Deus. Parece, e de fato existe uma ênfase maior no Espírito, mas todas as 3 pessoas participam desse processo. Nesse texto aqui em Hebreus, é Deus quem nos aperfeiçoa. Então o Espírito Santo nos regenera e nos renova, guia-nos a fazer a vontade de Deus. Ele habita em nós, testificando que somos filhos do Deus Santo. Capacita-nos a desejar, a agradar a Deus por meio da nossa obediência. O resumo aqui é simples. Aquele que foi regenerado, aquele que foi verdadeiramente salvo, sabe o que acontece com ele? Ele tem vontade de ser santo. Mesmo que isso seja difícil. Mesmo que ele ainda tenha muitos pecados. Porque nós temos. Mas esse desejo existe no coração. Essa luta existe na nossa vida. Deus não somente tem um santo propósito para nós, mas também disponibiliza-nos os recursos para tal. Ou seja, é isso que eu acho maravilhoso, e isso é graça. Deus não apenas pede que sejamos santos, Ele nos dá os recursos para sermos. Ele atua em nós, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá a oração, Cristo faz o intermédio da oração, o Espírito nos leva a orar. É tudo junto e misturado. Mas é tudo cooperando para o nosso bem. E quem foi salvo tem esse desejo. Então, a santidade, a busca por santidade, a busca por abandonar pecados, precisa estar na nossa vida de oração. Nós precisamos orar a Deus, pedindo ajuda porque nós somos fracos. Pedindo ajuda para abandonarmos práticas que nós dizemos, eu não consigo abandonar. Nós precisamos disso. Existe poder suficiente em Deus para fazer com que o alcoólatra abandone o álcool, para que o drogado abandone a droga, para que o viciado em pornografia abandone a pornografia, para que o adúltero abandone o adultério, para que o sonegador de imposto abandone a sonegação, para que o infiel nos dízimos se torne dizimista, para que o homossexual abandone a homossexualidade. Existe poder em Deus para isso. É nesse Deus que nós cremos, e é nesse processo de santificação que nós vemos nas Escrituras e que nós devemos viver na nossa vida prática. O nosso padrão, já foi dito aqui, não é simplesmente um melhoramento, é ser conformado à imagem de Cristo. E aí a Confissão de Fé de Westminster, o pastor Nilson entrou aqui no mérito dos documentos históricos, Isso vai me ajudar aqui rapidamente. Confissão de Fé, capítulo 13, segundo parágrafo. Essa santificação, embora imperfeita nesta vida, é realizada em todas as partes da natureza humana. Isso aqui está tudo base bíblica, tá? Mas sabe o que ele está falando?
Não existe uma área da sua vida que não pode ser transformada pelo Evangelho. E não existe uma área da sua vida que não deva ser transformada pelo Evangelho. Não existe uma área da sua vida que você não deve se esforçar para que ela seja transformada. Todas as áreas da nossa vida precisam ser transformadas. E a santificação faz isso, porque o Espírito habita em nós, e o Espírito vai nos impulsionar a essa vida. Então alguns, e aqui começa a nossa luta, alguns vestígios de corrupção ainda persistem em todas as partes. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o Espírito e o Espírito lutando contra a carne. Nós não atingiremos a santidade perfeita nessa vida, mas a gente vai morrer tentando, ou quando Jesus voltar a gente vai estar tentando. Essa é a vida que o cristão deve levar. E a vida de santidade, ela pressupõe guerra, ela é bélica, ela não é pacífica, é guerra contra a carne. É isso que a Bíblia está falando. A confissão de fé retrata isso, mas lá na Bíblia está falando isso. É guerra. E guerra demanda esforço, atenção, vigilância. Mas vamos seguir. Então aquele que foi vivificado pelo Espírito recebe de Deus o desejo pelas coisas puras. A santificação não é algo periférico, antes é o propósito para que devamos nos concentrar com todas as nossas forças espirituais a fim de cumprir o plano de Deus para nós. Nós precisamos correr nessa direção. E aí vem um alerta. Se você não tem desejado a santidade, se isso não tem feito parte do seu imaginário, se isso não tem feito parte do seu calendário, se isso não tem feito parte das suas frustrações, acende uma luz bem amarela, quase vermelha na sua cabeça. Aquele que foi salvo deseja ser santo. Então, para a gente encerrar, e na prática, Léo, você falou bastante, repetiu um monte de coisa, ficou falando de santidade, como isso se dá, como que é a mão na massa. Então vamos lá, hábitos importantes para a santificação. Olha que mistério, leitura da palavra. A palavra, ela tem poder para nos transformar. Através da palavra, Deus derrama graça em nosso coração. Através da palavra, nós somos transformados. Quando nós lemos a palavra, o Espírito age em nós, para que nós sejamos, então, transformados. É na oração, que nós devemos nos aproximar de Deus. É na oração que Deus também opera em nós. É quando nós buscamos a Deus e clamamos: Senhor, me faz mais crente, me faz mais santo, me faz abandonar prática A, B e C, me ajuda porque eu não consigo sozinho. Isso aqui tem que estar na nossa rotina, tem que estar na nossa listinha de oração. Outra coisa maravilhosa, participação nos cultos e na Santa Ceia. São meios pelos quais Deus opera sobrenaturalmente na nossa vida. A gente não se reúne aqui só porque a gente gosta. É porque Deus se manifesta de maneira especial quando o seu povo está reunido no domingo prestando culto solene a Ele. Deus age sobrenaturalmente. Isso chama-se meio de graça. Da mesma forma na Santa Ceia, quando nós relembramos o que Cristo fez, Cristo espiritualmente está presente, nos alimentando a nossa fé. Por isso é importante a participação da Santa Ceia. E aqui, esforço na luta contra o pecado. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou, para quem me conhece, é o exemplo do trânsito. Eu tenho dificuldades no trânsito. Eu sou um pouco agitado e às vezes eu fico meio impaciente com pessoas que são um pouco mais lentas. E quando o semáforo abre, e se a pessoa demora 1 milésimo de segundo para sair, sabe qual que é a tendência minha? Mão na buzina, como bom, já quase paulistano. E na luta contra a minha impaciência, na busca por ser mais santo, inclusive nessa área, eu já me peguei muitas vezes com a mão indo e eu segurando. No meu coração eu ainda estou com raiva da pessoa, mas Deus já está me transformando. Eu já estou me esforçando. E isso é dessa maneira que nós devemos combater o pecado. É com esforço.
transpirando sangue. Tá certo? Não existe progresso se nós não nos esforçarmos. Esse combate será árduo. Tanto é que Paulo, em alguns evangelhos, usam expressões que dão a ideia de esforço extremo, de empenho, de fadiga. Em 1 Coríntios, inclusive, de um atleta que compete. Não existe vida de santidade sem esforço. Não é igual naqueles memes que tem na internet. E Deus me deu paciência, aí vira um potinho de paciência em nós. Não é assim que funciona. Deus pode fazer assim? Ele pode. Mas ordinariamente, normalmente, não é assim que funciona. Nós temos, então, que usar os meios que Deus tem dado para nós. Leitura bíblica, oração, participação de cultos e assim por diante. Disciplina na vida devocional. Separe o seu melhor tempo para Deus. Não deixe o seu pior horário. A gente tem a tendência de começar o dia na correria, a gente se esquece de Deus. Quando chega no final da noite, quando a gente chega em casa exausto, a gente vai, antes de deitar, falar assim, esqueci de ler a Bíblia, esqueci de orar. E aí quando você ora pedindo para Deus abençoar os seus pecados, para Ele perdoar os seus acertos, para que Ele abençoe a Deus, e aí você dorme na presença do Senhor. Separe o seu melhor horário. Deus merece a nossa primazia. É isso que Ele demanda de nós. Isso é fácil? Não é fácil. Demanda esforço, demanda disciplina. Mas peça a Deus em oração e Ele te ajudará nisso. Busque fazer uma análise da sua vida e quais têm sido os pecados que você tem cometido. A gente vive sem pensar. Pensa de como você tem pecado. Peça a Deus para que o Espírito mostre a você de que maneira você tem pecado. Faça um bom uso do seu tempo. Gaste menos tempo com entretenimento. Gaste menos tempo nas redes sociais. Inclusive, tem um monte de coisa que não presta no meio desse caminho aí. Pode usar? Pode, mas use com moderação. Comece a ler um pouco mais a Bíblia. Como diz o pastor Nilson, você nunca leu nem 2 páginas. Comece a ler 2 páginas. Chega lá, vai caminhando, você vai desenvolvendo, Deus vai trabalhando no seu coração. Você vai tendo prazer nessa leitura, você vai tendo prazer na oração. Se você não acorda com vontade de orar, eu acordo com vontade de dormir. Se você não acorda com vontade de orar igual eu não acordo, peça a Deus para que Ele coloque em você vontade de orar. Ore a Deus pedindo para orar. É assim que funciona. E Deus vai agindo em nós. Então, meus irmãos, eu fiz aqui de uma maneira acelerada a exposição. Espero que tenha sido claro, espero que as ideias principais tenham ficado. No vídeo depois vocês conseguem ter os slides. Mas eu quero fazer aqui algumas sugestões de leitura para vocês. Foram materiais que eu utilizei para montar um pouco desse estudo. Então, A Tentação e Mortificação do Pecado, do John Owen, um livreto muito bom. A Felicidade Segundo Deus, de Hermes Maia, uma exposição do Sermão do Monte, excelente. A Brecha na Santidade, de Kevin DeYoung, onde ele vai retratar essa realidade do nosso tempo. Estudos no Sermão do Monte, de Lloyd Jones, e Santidade, do Ryle. Então, assim, se você se sentiu tocado hoje com esse tema, se você quer mudar de vida, se você quer se arrepender da vida que você tem levado e começar a levar uma vida de santidade, uma vida digna do Evangelho, busque nas Escrituras, mas busque boa literatura cristã para te auxiliar. E esses aqui são excelentes livros. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos conduzindo, tendo misericórdia de nós, derramando da sua graça, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Então vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelo seu cuidado para conosco. Obrigado pela obra perfeita, pela obra redentora realizada por teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela ação do Espírito em nós, que aplica essa obra no nosso coração, que transforma a nossa vida, que habita em nós. Obrigado por o Senhor ser tão misericordioso, tão gracioso, tão longânimo conosco. Nós clamamos, Pai, nos ajuda a sermos mais santos. Nos ajuda a lutarmos contra os nossos pecados, sejam quais eles forem.
desde pecados simples até pecados profundos e complexos. Nos ajuda a ter coragem de enfrentar as consequências dos pecados que nós temos cometido. Nos ajuda, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Coloque em nós esse desejo pela santidade. Coloca no nosso coração um anseio pela leitura da Tua Palavra. Nos dá, Pai, prazer, deleite nos momentos de oração. Ajuda-nos a viver uma vida de intimidade contigo. Que possamos, Pai, viver de um modo digno do Evangelho, onde a única coisa que importa é satisfazer a Tua vontade, é guardar os Teus mandamentos e glorificar o Teu nome. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Que Deus os abençoe e continue os fazendo crescer em santidade. Até a próxima, se Deus assim permitir.